Pessoal, muito bem, então agora a gente vai cobrar, deixa eu dar um zoom aqui, a gente vai cobrar, como eu prometi para vocês na última videoaula, a gente vai falar sobre a visualização 3D das divs, para que a gente possa entender o que é uma div flutuar em cima da outra, ok? Bom, lá no nosso HTML, deixa eu abrir esse arquivo. A gente viu que o que? Que a div 2 e a div 3 estão dentro da div 1, ok? Então logo eles estão flutuando. Quando a gente usou o float, a gente fez com que eles flutuassem dentro da div 1. Então vindo aqui na nossa visualização 3D, olha só o que acontece. Você consegue ter uma visão panorâmica para poder entender, né, de forma visual o que é isso. Então perceba que aqui a gente tem essa parte branca, que é o body, depois a gente tem essa parte verde, que é a div 1, então a gente tem a div 2 e a div 3. Não sou muito bom em dominância assim não, mas perceba, acho que dá para você ver aí como é que é. Então vendo assim, dá pra gente ter uma ideia muito clara do que é uma div flutuar em cima da outra, né? Se a gente não tivesse essa visão, ficaria muito mais difícil explicar, mas dessa forma aqui é muito simples, né? Você olhar, você já olha e já entende o que eu estou dizendo para você quando eu estou falando que uma div está flutuando dentro da outra, ok? Então muito bem. Então pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Com isso você vai entender muito melhor o que uma div está flutuando dentro da outra, ok? Então eu queria dizer para você também o seguinte, que quando você for fazer duas divs flutuarem, ou uma div flutuar, sempre coloque ela dentro de outra div, porque senão você pode estar bagunçando aí a estrutura do seu arquivo HTML. A propriedade float, pessoal, ela é muito, mas muito complicada, ela é muito estável, tá ok? Ela acaba por bagunçar o seu documento. Olha só, perceba que a div 2 e a div 3 agora estão soltas no documento, então você pode ver o seguinte, que a div 1, que elas duas estão dentro da div 1, só que elas não respeitam. Olha só, a div 1 ela não está com React aplicado, e mesmo assim a div 1 ela não está ela não tá ficando até o fim aqui embaixo, a div 2. Aí você pode estar perguntando assim, o que ele está querendo dizer? Olha só, eu vou fazer o exemplo 22.1, que vai ser sem float. Vai ser as mesmas divs, porém sem float. Então a gente vai apagar o float aqui e aqui também, né? Ficou assim o nosso código. Então olha só como vai ficar. Então olha só, perceba que a div 2 e a div 3 estão dentro da div 1, né? Talvez você não tenha percebido isso antes, mas agora você está tendo uma visão clara de que a div 2 e 3 estão dentro da div 1, estão respeitando as dimensões, né? Com um padding colocado aqui, se eu colocar aqui também um padding de mais 10 pixels, a gente tem uma visão melhor ainda. Então olha só, aqui você percebe claramente que a div 2 e 3 estão dentro da div 1. Vamos visualizar isso aqui no 3D. Olha só, a div 2 e 3 estão dentro da div 1. Ok? Não tem dúvida quanto a isso. Olha só. Ok?
Bem tranquilo, né? Então, ok. Então, só que quando a gente pega e dá um float nela, aí o que acontece? Elas não respeitam mais, elas estão ainda dentro da div, porém, elas agem como se não estivessem, né? Como você pode perceber. Se eu viesse aqui e desse na div 2 um height de 60 não, né? 90 pixels, e também aqui na div 3, não, só na div 2, no caso, no exemplo com float. Olha só como ficaria. Perceba que a div 2 cresceu e a div 1 continua pequena, né? A div 1 já age como se a div 2 não estivesse dentro dela. E no exemplo, sem float, olha só, a div 2 cresceu, a div 1 cresceu também. Então perceba que a div 1 segue, né, como se as outras duas estivessem dentro dela. E se a div 3 crescesse também, a div 1 cresceria junto. A não ser se a gente tivesse setado, né, o height da div 1 para ficar maior, para ficar de um tamanho determinado, aí ela não cresceria de acordo. Mas se não, mas aqui a gente não setou um height na div 1 e mesmo assim ela não cresce de acordo. Então, para resolver esse problema, que aqui você pode achar que é bobo, mas no futuro você vai ver a dor de cabeça que isso dá, pelo seguinte: se a gente quisesse agora, olha só, do jeito que a gente está aqui, se a gente quisesse criar outra div para guardar um menu, vou guardar um menu aqui, home, categorias, festas, danças e assim por diante. Olha só como ficaria isso. Olha só que bagunça. Deixa eu arrumar esse caractere aqui só para a codificação aqui ficou em TF8, em ANSI. Vamos passar para o TF8. Beleza. Então, olha só que bagunça. Do mesmo jeito que perceba que como o nosso fundo aqui não está plano, como a div 1 ela não deixou o nosso fundo plano, home ficou encaixado aqui do lado, virou uma bagunça. Se a gente tivesse jogado esse menu aqui, esse mesmo menu com as mesmas divs, porém sem float, naquele nosso exemplo, olha só, ficaria tranquilo, né? Só que aqui não ficou tranquilo nem um pouco. Por quê? Porque a div 1 não acompanhou o tamanho da div 2. Então você vê a dor de cabeça que isso vira. Então, primeira regra, sempre deixe a div que você estiver flutuando dentro de outra div. E aí a gente usa uma terceira coisa, que é um artifício, né? Uma gambiarra que o CSS tem para poder resolver esse problema, porque as pessoas que criaram com esse problema e não teve jeito, que é o que a gente criar uma classe chamada clear e a gente criar uma propriedade chamada clear bot com valor bot, e aí a gente coloca também font size 1 pixel. Fazendo isso, a gente faz o que agora? A gente vem aqui e cria depois das divs que estiver flutuando, né? Ou seja, depois de acabar todas as divs que estiver com float, a gente cria uma div comum com a classe clear, que é aquela classe que a gente criou, sem nada dentro. Aí essa div, o que vai acontecer com ela? Ela vai planar o nosso documento, aí vai resolver o problema. Opa,
Não resolveu, né? Vamos ver aqui onde é que tá nosso erro. A gente criou no lugar errado, né, pessoal? Não é para criar aqui no sem float, vai criar no que tem float. Então vamos já criar aqui o elemento HTML, div class clear, fechou, beleza. Vamos dar o Ctrl V aqui e agora sim vamos testar. E aí veja que finalmente a gente conseguiu resolver o problema, né? A gente está com float, né? Veja que uma está do lado da outra, só que ele está agora, né, obedecendo a nossa hierarquia. Então você não consegue ver, mas aqui embaixo tem a div clear que a gente fez e está planando o nosso HTML. Olha só, para você vê-la, é só a gente colocar um height nela de uns 30 pixels e um background yellow, por exemplo, né, amarelo, só para a gente poder ver. Olha só, aqui está ela. Perceba que ela tem um width de 100% e aí ela está planando o nosso arquivo, até obrigando a div verde lá no fundo, a div 1, se estender até o fim. Ok, pessoal? Pense como se essas divs que ficam dentro da div 1 fossem um monte de caixinhas aqui, né, preenchendo espaço. Aí é como se fosse o joguinho, aquele joguinho dos quadradinhos que você vai enchendo. Aí se vem uma div grande aqui no fundo, ela faz com que a div 1 tenha que crescer. Ok? Aí, como no caso a gente não quer ver a div 1, ela só quer que plane, a gente só quer que ela plane o conteúdo, a gente tira o background dela e tira o height dela também. Importante ela fazer funcionar, mas ela tá lá. Ela tá aí de qualquer forma, não sei se vai dar pra ver ela no 3D aqui, mas ela sempre vai estar ali. Nem no 3D você consegue ver ela, mas ela tá ali resolvendo o nosso problema. Ok? Aí é legal também, olha só, as nossas LIs, a nossa OL. Então vocês veem como esse 3D, esse efeito 3D é bem bacana para você estar inspecionando o seu documento. Você entende como funcionam as camadas do HTML, eu recomendo que você utilize. Ok? Muito bem. Então essa foi a aula aí sobre o float. O float é uma das propriedades mais assim polêmicas, né? Das propriedades mais polêmicas do CSS, porém, você entendendo isso aqui, basicamente você resolveu o problema, ok? Então até a próxima videoaula.